Amém. Glória a Deus, bom dia para todos, graça e paz para o seu coração. Pois é, eu não sabia que eu era tão importante, né? 6 horas da manhã, o pessoal fazendo uma homenagem, né? Me sentia orgulhoso de mim mesmo. Mas é isso, esse é o povo que Deus ama, né? Só me apresentando então um pouquinho melhor, meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, nós somos casados há 35 anos, temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara, ambos já são casados, né? E meu filho é casado com a Tissan, uma sul-coreana, inclusive eles moram lá na Coreia do Sul. Tenho netinho, Daniel, quer dizer, eu já sou vovô, né? E trabalhamos com essa organização, uma organização missionária, que é a Jocum, Jovens com a Missão. Talvez você já tenha ouvido falar. Mas muito bom estar aqui com vocês, e espero que Deus tenha misericórdia e nos abençoe, e continue nos abençoando aqui nesse tempo. Curva a sua cabeça um pouquinho, né? Vamos orar. Concorda com a minha oração para que a minha oração seja a oração de todos. Pai, muito obrigado. Nós estamos aqui reunidos em torno do seu nome. O Senhor mesmo disse que onde 2 ou mais se reunissem em torno do seu nome, o Senhor estaria presente. Nós cremos nisso. Independentemente de sentirmos ou não a sua presença, nós sabemos pela sua palavra que o Senhor está aqui. E oramos, Senhor, pela sua inspiração, a inspiração que vem do alto, daquele que é o Todo-Poderoso. Oramos pelas manifestações do Espírito Santo para aquilo que for útil. Libera sobre as nossas vidas palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, milagres, aquilo que o Senhor quiser fazer. Senhor, que o seu Espírito realmente se mova no meio da sua igreja. E levantamos também um clamor por essa cidade, a cidade de Itaboraí, nesse aniversário. Invocamos a sua presença sobre Itaboraí. Que toda carne veja a salvação de Deus nessa cidade. Abençoamos a sua igreja nessa cidade, a sua igreja que é a coluna e firmeza da verdade. Que ela seja poderosa, que seja realmente um agente da proclamação do seu evangelho para todos os cantos e recantos desse lugar. Que o Senhor possa abençoar e santificar a cidade de Itaboraí para a sua glória. E abençoa-nos nessa palavra que iremos compartilhar, que o Senhor realmente nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos sobre as 4 leis que determinam um casamento funcional. E quando a gente fala de leis, nós estamos falando de pilares que são essenciais. Porque, veja bem, Deus ele governa por leis, ele governa por princípios. Ele sustenta todas as coisas por essas leis e por esses princípios. Aliás, é de onde vem a palavra hegemonia. Quem tem a hegemonia do universo é Deus, e essa hegemonia funciona pelas suas leis que funcionam de maneira natural. Por isso, nós não quebramos a lei, tudo que nós vamos conseguir é ser quebrado por ela. Imagina uma pessoa que fala, vou quebrar a lei da gravidade, pula do 10º andar de um prédio, cai lá embaixo. Quem quebrou quem? Você quebrou a lei da gravidade ou ela te quebrou? Então, ontem nós compartilhamos sobre leis. Se você quer um casamento funcional, você precisa desses pilares. Então, nós falamos sobre a lei da emancipação, que é deixar pai e mãe, não é? Casamento, por incrível que pareça, não começa com o verbo unir, mas com o verbo deixar. Ele exige um salto de maturidade, uma emancipação. Nós falamos sobre a lei do esforço, que é o unir-se-á,
não é? Aquilo que você alcança com muito esforço, você superar as suas limitações para ter uma vida conectada com o seu cônjuge. Falamos sobre a lei de pertencer, serão uma só carne, não é? Esse compartilhamento mútuo de todas as coisas, esse checkmate que Deus dá nas nossas estruturas de egoísmo, independência. Eu costumo dizer que o casamento é o grito de interdependência e morte. Então a gente vai ter que morrer para muita coisa para conseguir uma vida reconciliada com o nosso cônjuge. E falamos também sobre a lei da nudez, que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então isso fala de uma vida transparente, uma consciência limpa, inculpável, como Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nenhum argumento contra mim, nenhum argumento. Uma vida na luz, uma vida em paz, nada mais poderoso do que uma consciência em paz, uma boa consciência diante de Deus e dos homens, e quando isso acontece no matrimônio é algo poderoso. Hoje eu quero falar com você sobre o que eu chamo os 4 alicerces que determinam um casamento estável, bem sucedido. Falando de 4 leis, agora vamos falar sobre 4 fundamentos. Eu gosto muito do conceito de fundamentos, de alicerces, não é? Como nós cantamos aqui há pouco, nós precisamos de construir a nossa vida em Cristo, não é? E a vida é uma construção, o processo é uma lei, as coisas não acontecem por acontecer. É interessante que às vezes muitas pessoas elas estão procurando uma cura, né? Hoje é muito comum, eu quero uma cura para o meu casamento, eu quero uma cura para as minhas emoções, mas o que as pessoas mais precisam, a chave da cura, está em colocar os alicerces corretos. E às vezes a pessoa tem uma vida sem alicerces, e uma vida sem alicerces torna tudo que você coloca ali em cima, toda a construção que você está fazendo, instável. Eu não sei quantos aqui entendem um pouquinho de construção, mas se você não colocou alicerce, daqui a pouco a parede recalca, racha tudo, não é? Os defeitos começam a vir simplesmente como uma consequência de uma vida sem alicerces. É interessante que, inclusive, Jesus trabalhou muito nesse conceito, não é? No final ali do famoso Sermão do Monte, Jesus fala assim: todo aquele, pois, que ouvindo essas minhas palavras as colocar em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, uma casa que tinha alicerces. E ele fala assim: caíram a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, ela não se abalou, porque ela estava sobre alicerces, sobre rocha. Mas ele fala também da pessoa, aquele que ouve as palavras e não pratica, e ele assemelha essa pessoa como um homem insensato, tolo, que edificou casa sobre areia, sem alicerces. E não é se as tempestades virão, é quando elas virão. E uma casa sem alicerces é a profecia da tragédia. Não tem jeito. É a consequência natural de uma vida sem alicerces, um casamento sem alicerces. Mais cedo ou mais tarde, quando vierem as provas, as intempéries, as tempestades, as enchentes, os vendavais, daqui a pouco tudo aquilo desmorona. Então, se tem algo importante para aqueles que realmente estão aprendendo a viver, que a vida tem um alto significado, é você entender a importância dos alicerces. E é sobre isso que eu quero falar. Quando a gente estuda sobre alicerces na Bíblia, e eu sempre digo que às vezes, hoje o que a gente mais precisa não é só de uma transformação, mas nós precisamos de uma transfundação. Transformar é você mudar a forma. Vamos mudar a forma, vamos transformar. Agora, transfundar
é mudar alicerces, é restaurar os alicerces. E é isso que está ali, que o salmista, é a questão que o salmista levanta lá no Salmo 11, verso 3. Destruídos os fundamentos, destruídos os alicerces, o que poderá fazer o justo? O que poderá fazer o justo quando os alicerces estão destruídos? Como eu disse, hoje tudo é uma questão de alicerce. No Brasil, nós precisamos não é só de uma transformação do Brasil, nós precisamos de uma transfundação. Nós precisamos de mudar realmente os fundamentos, os valores que fundamentam essa nação. Quando a gente fala de família, nós precisamos de entender os alicerces. A gente estava falando aqui sobre a bênção de Deus. Importante você entender uma coisa: não confunda a graça de Deus com a sua bênção. Porque a graça de Deus é um favor imerecido, mas a bênção está condicionada à obediência. Deuteronômio 28, a Bíblia fala assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e obedecer os meus mandamentos, estabelecer os fundamentos, andar de acordo com o estatuto estabelecido pelo reino de Deus, então essas bênçãos te alcançarão. Veja bem, que a bênção nada mais é do que o resultado, o salário da sua obediência. Você não tem que ficar correndo atrás da bênção, você tem que correr atrás da obediência, e as bênçãos vão correr atrás de você, vão te alcançar, você não vai escapar delas. Então, se nós obedecemos, se nós colocamos os fundamentos corretos, nós vamos automaticamente experimentar o resultado disso. Uma das maneiras de você entender os fundamentos para qualquer área da sua vida, qualquer área da existência, a gente pode entender os fundamentos que nós temos que colocar pelas esferas de autoridade que Deus estabeleceu sobre aquela determinada área, não é? É interessante. O princípio da autoridade é algo fundamental nas Escrituras Sagradas, não é? Então, quando você tem a bênção, a anuência daquelas determinadas esferas de autoridade para uma área da sua vida, isso é sinal que você será bem-sucedido. Então, quando a gente olha para o casamento, eu enxergo, assim, basicamente, 4 esferas de autoridade que Deus estabeleceu sobre o casamento. Quando você olha para a Bíblia, não é, de uma forma mais panorâmica, abrangente. Também quando a gente faz assim uma consideração mais histórica, mais contextualizada sobre o casamento, então nós podemos perceber aí e designar 4 esferas de autoridade que precisam de ser levadas muito a sério quando a gente fala sobre matrimônio. E aqui vem, inclusive, essa questão: puxa vida, o que determina o casamento? O que é o casamento? É o sexo? Fez sexo, então está casado? Não é? Você casou na igreja, casou no cartório? O que é o casamento? Como é que nós definimos biblicamente o casamento? Então veja bem, são esses 4 alicerces que eu quero deixar com você. Essa também é uma mensagem assim bem prática. Eu não quero só trazer para você aqui uma mensagem bonita, empolgante, né, cheia de mistério. Não, eu quero te dar verdades práticas que, se você colocar realmente isso, a sua vida em ordem com essas verdades, você vai colher resultados poderosos. Então, a primeira esfera de autoridade que é responsável por um casamento estável tem a ver com os pais, a bênção dos pais.
a bênção dos pais. Isso antes, inclusive, era muito comum, mas hoje já saiu de moda. Principalmente, infelizmente, na atualidade, nós temos aí, não é a parábola do filho pródigo, né? Nós temos a parábola do pai pródigo. Às vezes os pais estão mais perdidos que os filhos, infelizmente. Mas, olha, se tem uma coisa importante na Bíblia, se tem um princípio assim, que talvez seja o maior segredo do sucesso de uma pessoa, é esse: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Quantos querem ir bem na vida? Quantos querem bem, né? Honra pai e mãe. Então, quando você vai se casar com alguém, quando você decidiu escolher uma pessoa, fala: puxa vida, eu quero que essa pessoa seja o meu cônjuge. Você começa um relacionamento, não é? Lógico, tem toda aquela atração, tem o romantismo, não é? Então, você quer um relacionamento sério com uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é submeter a sua intenção ao discernimento dos seus pais. Eu sei que isso hoje parece ser assim muito quadrado, né? Muito quadrado, não é? Você falar: puxa vida, pai, mãe, olha, tem essa pessoa, eu quero namorar com ela e eu quero a bênção de vocês. Eu quero a bênção de vocês. Se você entende como o mundo espiritual funciona, você não vai desprezar isso aqui que eu estou te dizendo. A bênção dos pais. E é interessante porque o princípio da autoridade, as autoridades, elas foram estabelecidas originalmente para nos proteger, para nos salvaguardar. Porque os nossos pais, não é só que eles têm mais experiência do que nós, mas eles têm um discernimento divino. Existe algo de Deus na vida deles que é sobrenatural. É impressionante como pai e mãe, parece assim que eles têm uma facilidade de perceber quando um filho, uma filha estão entrando num relacionamento que é uma canoa furada. Já viu? Só do pai e a mãe bater o olho lá naquele pretendente lá, fala: olha, não vai por aí. É impressionante o faro que os pais têm no sentido de proteger um filho, uma filha, de entrar num relacionamento errado. Infelizmente, tem gente que parece ter o dom de entrar em relacionamento errado. Rapaz, só arruma encrenca. Então, quando você submete a sua intenção de se relacionar com uma pessoa, de se casar com uma pessoa, você tem a bênção do seu pai, você tem a bênção da sua mãe, eles estão anuindo com a sua escolha, com a sua decisão. Rapaz, é impressionante como isso vai alicerçar esse relacionamento. É impressionante o poder da bênção dos pais. E eu digo isso, gente, assim, eu lido com aconselhamento mais de 30 anos. Então, você sabe o que funciona, o que não funciona. Quando você vê, tem muitos casais que procuram ali, já estão assim a ponto de separar. Aí você faz essa pergunta, né? Olha, você teve a bênção dos seus pais quando vocês se casaram? E é impressionante, a gente fica surpreso de como essa variável pesa significativamente no que está acontecendo com aquele casal. Bastante tempo atrás, lá na nossa base missionária, lá na Jocum, eu lembro que uma família de pastores, na verdade, esse
esse irmão, né, esse pastor, um homem muito simples mesmo, ele me ligou, pedindo uma ajuda. Eles estavam num determinado ministério, e agora não iam poder mais ficar ali, inclusive, eles não iam poder mais ficar na casa onde eles moravam, eles tinham que sair. Eles não tinham para onde ir, nem para onde ir eles tinham. Eles ficaram sabendo lá da Jocum, da base e tal, então ele me ligou e pediu assim, pediu um help, pediu uma ajuda. Lógico, né? Estendemos a destra da comunhão. Falei, não, meu irmão, pode vir, não tem problema, né? Fica aí com a gente. Inclusive uma pessoa assim muito prestativa, né? E veio ele, né? A esposa e 2 filhas. Ficaram conosco lá um determinado tempo. Eu lembro que poucos dias depois que eles estavam lá, então ele me procurou e falou assim, olha, pastor Cote, nós vamos fazer 25 anos de casamento, não é, bodas de prata, e a gente queria fazer uma comemoraçãozinha e tal, né? Inclusive pediram que eu desse lá uma palavra, e fiquei super feliz com aquilo, mas eu aproveitei aquele momento e comecei a ouvir a história deles. Eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. E então eles começaram a me contar desde quando se conheceram e tal, trocentos anos atrás. E eu lembro que quanto mais eles iam falando e contando toda aquela história, rapaz, mais escandalizado eu ficava. Rapaz, era um negócio assim, doido. Resumindo bem, eles eram de uma cidade interior, uma igreja assim, muito simples, né? Não era uma igreja que tinha tanto ensino. Então, assim, ele inclusive era praticamente uma pessoa analfabeta. Ele aprendeu a ler na Bíblia, ele só conseguia ler na Bíblia. Mas era uma pessoa que tinha assim um sonho desde criança de ser pastor. Pensa num cara apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja, pela obra de Deus, não é? E ali, então, nessa igrejinha, eles eram tipo assim, adolescentes, né? Conheceu essa mulher que se tornou a esposa dele, se conheceram, e começaram a se gostar, só que a família dela não queria o relacionamento. Eles eram muito novos, literalmente, né? Assim, ele não tinha nenhuma perspectiva de futuro, não é? Então a família dela chegou e não aprovou aquilo. Mas aí vem o problema dos revelamentos. Quando você tem uma revelação que viola um princípio, não é? Toda a profecia tem que ser julgada, gente. A profecia tem que estar de acordo com o caráter de Deus, com o princípio de Deus, não é? Com a palavra de Deus. Você fala que Deus está te dizendo alguma coisa que vai contra um princípio que Ele mesmo estabeleceu, você sabe que a fonte dessa profecia, rapaz, isso é fogo estranho. Mas eles não tinham muito, vamos dizer, essa maturidade para fazer isso. Então, eles decidiram insistir nesse namoro, mesmo os pais dela indo contra. Então eles sempre se encontravam lá escondidos, etc, tal, não é? E isso foi gerando um desgaste. Com o tempo, a família dela foi criando uma aversão ainda maior por ele. Os anos foram se passando, resumindo aqui a conversa. Então, um determinado pastor de uma igreja vizinha viu o potencial dele ali, porque ele era uma pessoa muito assídua na igreja, muito dedicada, e convidou ele para ser um copastor. Ah, vem cá ser o meu copastor. E ele falou, olha, mas tem um problema, porque eu tenho uma namorada, que eles já estavam pensando em noivar, mas tinha toda essa dificuldade com a família dela que não queria, né? E ele apresentou essa dificuldade para esse pastor. O pastor falou, não, a gente resolve isso fácil, vocês vêm para cá, eu faço o casamento de vocês, não é? E pronto, você fica trabalhando aqui comigo.
Uns pastores, gente, que tem uns parafusos a menos na cabeça, vai me desculpar, né? Então, e foi o que aconteceu. Quando a mãe dela ficou sabendo, eles já estavam casados em outra cidade, olha só. E aí, né, ele me contando, ele tem um jeito meio engraçado, né, de se expressar, uma pessoa muito simples, né, e dizendo que a mãe dela, rapaz, assim, amaldiçoou eles até a 4ª geração. O que ele fez? Só, como diz aquele chavão evangélico, está amarrado, né? Ele só espiritualizou a rebelião deles. Está amarrado em nome de Jesus. Puxa vida, mas eu não sei se você consegue dimensionar o nível de desonra que é uma coisa como essa. Desonra, isso é desonra. E é impressionante, gente, que depois disso, ali eles já ficaram um pouco tempo, foram para outro lugar, e depois para outro, e depois para outro. Veja bem, assim, sem exagerar, eles já tinham passado assim por dezenas de lugares. Mas quando você pensa, qual que é o alicerce que eles colocaram no casamento? Qual que foi o fundamento que eles colocaram no casamento deles? Fuga. Eles fugiram para casar e nunca mais pararam de fugir. Fugindo, 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 fugindo. Agora, depois de 25 anos, eles estavam saindo de uma igreja com a mão na frente e outra atrás. A filha mais velha deles, que já não morava com eles, quando completou a mesma idade que a mãe tinha quando fugiu de casa, adivinha o que essa menina fez? Fugiu de casa. E não foi para se casar, foi para se amaziar com uma pessoa que eles odiavam. Eu não sei se você percebe que quando as coisas não são resolvidas, elas tendem a repetir. Elas tendem a repetir. Então, ouvindo essa história todas, puxa vida, destruídos os alicerces, o que poderá fazer o justo? Então eu perguntei para ele, eu lembro que eu perguntei assim, olha, pastor, alguma vez o senhor voltou lá na sua sogra, reconheceu o seu erro, a sua desonra, pediu perdão? Não, eu nem sabia que tinha que fazer isso, né? Mas pensa assim numa conversa boa, sabe quando você está aconselhando uma pessoa, parece que o céu desce naquele lugar? Foi uma conversa tão produtiva, que eles saíram dali, eu lembro que era perto do Natal, e eles saíram dali determinados a resolver isso, porque tem coisas, gente, que o tempo não resolve, às vezes o tempo até piora, tem coisa que é só o sangue de Jesus para resolver, tem alicerces, fundamentos que estão comprometidos, que precisam de uma profunda redenção, que demandam uma humilhação. E eles saíram dali decididos, ia ter esse encontro lá do Natal, na casa da sogra, inclusive o sogro dele já havia falecido, a sogra muito idosa, ainda estava viva, e eu falei, olha, antes que ela morra, faça isso, vai lá. E depois eu me lembro que ele contando, chegou lá na base, ele estava assim, sabe quando o cara está flutuando, né? Mas ele dizendo que no momento, acho que do almoço de Natal, não sei, os familiares todos presentes, ele chegou, gente, espera aí um pouquinho, vamos fazer um negócio aqui. Pegou uma cadeira, chamou a sogra, né, assentou aquela senhora ali, e aí ele e ela, os dois, se ajoelharam diante dela, e começaram a pedir perdão. Falou, olha, a senhora lembra? Tanto tempo atrás, quando aconteceu assim, 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 e foram pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão. Rapaz, mas o Espírito Santo caiu com tanta força naquele lugar, que as pessoas começaram a chorar com aquilo, né? E aí os parentes, um pedindo perdão para o outro para o outro, ele falou assim, rapaz,
Foi um verdadeiro Natal aquele negócio. E a sogra dele chegou num ponto assim, que no início ela meio fria, porque sempre foi fria com eles. Ela não aguentou. Ela explodiu em lágrimas. Toda aquela frustração, aquela decepção que estava ali na vida dela, sedimentada há tanto tempo, aquilo veio para fora. E essa senhora, então, ela se levanta e pela primeira vez, a sogra dele, abriu a boca para dizer: eu abençoo esse casamento. Ela nunca tinha dito isso. Eu abençoo esse casamento. Rapaz, aquilo foi como uma espada cortando correntes. Aquilo solto. Isso é libertação. Não sei se você entende. Isso é libertação. É impressionante como isso desatou a vida deles. Pouco tempo depois, eu lembro, Deus abriu a porta certa para eles. Eles foram para um lugar que era a cara deles. E finalmente começaram a criar raiz para baixo e produzir fruto para cima. Só depois disso, a bênção dos pais. No aconselhamento, quando você vê um casamento que não se estabiliza, uma das perguntas mais importantes que você tem que fazer é essa: olha, você teve a bênção dos seus pais? Bênção dos pais. Isso é fundamental. A gente sabe que muitas vezes tem pais que às vezes, sei lá, os pais não são perfeitos e podem cometer erros, abusos, nesse sentido. Você vê, eu estou me lembrando aqui de uma outra situação, nossa, lá que eu acompanhei de perto, né? Um casamento que no final eu que fiz esse casamento, mas são dois obreiros nossos, né? Pensa assim, uns pessoal aguerrido, né? Espírito missionário mesmo. Começaram a se gostar, esse rapaz e essa moça. E eu me lembro que eles me procuraram lá, falaram: olha, pastor, a gente queria, né, conversar com você e tal. Na Jocum, assim, quando um rapaz se interessa por uma moça, a gente estabelece assim um tempo para eles que a gente chama assim uma amizade especial. Não é bem um namoro, é uma amizade especial. Então eles queriam declarar essa amizade especial. Fiquei super feliz, né? Porque tanto ele quanto ela eram pessoas assim muito íntegras, não é? Muito dedicadas a Deus. Falei: puxa vida, que bênção, né? Vai ser poderoso. E eu me lembro que eu falei com eles, né? Olha, vocês já falaram com os seus pais? Porque no Jocum a gente preza muito por isso. Honrar pai e mãe, gente, é o único mandamento assim com promessa, não é? Isso tem que ser levado muito a sério. E ele então falou: não, agora nós vamos fazer isso, a gente queria compartilhar aí contigo primeiro, e agora nós vamos falar com os nossos pais. E aí deu um problema. Ela vinha de uma família lá do sul do Brasil, ele vinha de uma família no sudeste. Infelizmente, o pai dela, apesar de ser um homem crente, né, até de uma igreja, sim, uma igreja evangélica histórica, infelizmente ele era um cara racista. E quando ele bateu o olho na foto do pretendente, né, Deus tinha caprichado na tinta, né, quando ele viu a foto do negão, os preconceitos deles, né, não queriam o relacionamento, olha só. E aí, rapaz, eu lembro que eles procuraram, muito tristes, né? Falaram o que estava acontecendo. Falei: puxa vida, misericórdia. Então eu falei com eles: olha, gente, assim, muitas vezes a pessoa de autoridade, ela pode ser uma pessoa, né, que se corrompe.
pessoa, sei lá, ferida, problemática, mas, todavia, o princípio da autoridade é sagrado. O princípio é sagrado, às vezes a pessoa se corrompe. Então, eu falei com ele, olha, submete, não adianta você querer entrar num casamento, né, sem a bênção do pai dela. E eles falaram, não, é isso mesmo que Deus está falando com a gente, né? E eu falei, olha, o motivo dele é um motivo maligno, pecaminoso, deixa Deus tratar com ele. Joga a batata quente na mão dele, porque se vocês simplesmente honram ele, apesar disso, Deus vai tratar. A Bíblia fala, como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, para onde quer o inclina. Se Deus muda o curso de um rio, não vai mudar o curso do coração humano? Deixa Deus fazer. E foi o que ele fez, ele ligou lá para o pai dela, e falou, olha, o senhor pode ficar tranquilo, eu jamais vou namorar com a sua filha sem a sua permissão, sem a sua bênção. Eu acho que ali já começou a moer tudo. Mas resumindo a história, eu não sei o que aconteceu, mas dá a entender que Deus pegou o pai dela por aqui, mas deu um esfregão no cara tão bem dado, que um dia o telefone dele toca, ele atende, quem que era? O pai dela. Ô, meu filho, eu quero te pedir perdão. O cara já veio pedindo arrego. Estou vendo que você é uma pessoa séria, que você é um homem de Deus, um homem de caráter, não é? Você pode namorar com a minha filha. Eu fiz o casamento deles. Os pais dela estavam lá impondo a mão e abençoando. Os pais dele estavam lá impondo as mãos e abençoando. Isso é alicerce. Alicerce. Nessas áreas onde você não colocou o alicerce, a família afunda. Os filhos repetem a história. Aquilo não ficou resolvido. Então, o primeiro alicerce que determina um casamento bem-sucedido, a bênção dos pais. Segundo alicerce, a segunda esfera de autoridade que Deus estabeleceu sobre o casamento, e essa primeira esfera de autoridade, inclusive, né, ela é revelada quando Deus estabeleceu o casamento, né? Deixará o homem quem? Seu pai e sua mãe. Esse deixar, como nós falamos ontem, deixar pai e mãe, não pode ser de forma traumática, desonrosa, não é? Muito pelo contrário. Tem que ser com a bênção deles, com a anuência deles. Então, esse é o primeiro fundamento. A segunda esfera de autoridade que Deus estabeleceu sobre o casamento é a igreja. Isso fala sobre uma bênção sacerdotal. Você vai ver o princípio do sacerdócio desde Gênesis. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver, o primeiro sacerdote foi o próprio Deus. Não é? Quando ele cobre Adão com a pele daqueles animais, mostrando que o salário do pecado é a morte, que alguém teria que pagar um preço de vida pelo pecado. Mas a gente vê esse ensino do sacerdócio, isso se estruturou ainda melhor na igreja, mas também é muito importante isso. Quando você vai se casar com alguém, é muito importante também você submeter a sua intenção ao discernimento do seu pastor, da sua pastora. Essas pessoas que às vezes cuidam de você, que te conhecem, não é? A Bíblia fala que os nossos pastores gemem pelas nossas almas como quem vai prestar contas diante de Deus. Então, é muito importante a gente entender essa bênção sacerdotal. Não é só o pastor, a pastora falar eu abençoo, mas tem princípios implícitos aqui que eu quero compartilhar com você. Mas é muito importante isso. Você já percebeu que quando uma pessoa, às vezes, ela entra num relacionamento que não está muito certo, ela se afasta um pouco da igreja, começa a evitar a liderança, começa a evitar o pastor, a pastora, etc., não é?
E aí, daqui a pouco, a pessoa está colocando a casa dela na areia. É um problema, não é? Então, assim, olha, não é uma coisa muito simples. Quem é pastor aqui sabe do que eu estou falando. Quantos aqui, você que é pastor, e que já teve que aconselhar uma pessoa apaixonada? Você já teve que aconselhar uma pessoa apaixonada? Bom, se a pessoa está apaixonada pela pessoa certa, maravilha. Mas e quando essa pessoa está apaixonada pela pessoa errada? E você tem que aconselhar ela e falar, cara, chuta que é laço. Pastor está indo contra mim, o pastor não quer a minha felicidade, né? Rapaz, é complicado. Eu já passei isso inúmeras vezes. Você já viu aquele filme? Você sabe o que vai dar aqui? Depois, né? Porque o cara, às vezes, até se afasta da igreja, entra num relacionamento, se casa com uma pessoa totalmente errada, aquilo dá ruim, aí depois ela volta para a igreja pedindo para o pastor fazer o divórcio dela. Ah, pastor, me abençoa agora, porque, né, meu casamento não era de Deus. Bom, se não era, passou a ser, né? Depois que você casou, não era, agora passou a ser. Eclesiastes 5, a Bíblia fala, né? Se fez o voto, agora cumpre. Então, aconselhar uma pessoa apaixonada, rapaz, é uma das tarefas mais difíceis. Tem uma situação assim que para mim, inesquecível, né? Eu lembro quando nós chegamos em Curitiba, isso trocentos anos atrás, a gente tinha uma equipe missionária muito dinâmica. Trabalhava muito com evangelismo de rua, evangelismo casa em casa. E eu lembro que a gente estava trabalhando com uma igreja num determinado bairro lá de Curitiba. Então a gente ajudava lá na mocidade, mobilizava a mocidade para evangelismo, saía distribuindo Bíblia de porta em porta, né? Então nós ficamos muito amigos lá daquele pessoal, né? Mas é lógico, mocidade, você já viu, sempre tem pessoal que é um pouco mais problemático e tal, né? E eu me lembro que chegou um rapaz novo que veio, estava entrando na missão, integrando a nossa equipe. E então a gente lá, nos fins de semana com essa igreja, de repente ele se apaixona por uma moça da igreja. Se apaixonou por uma moça. E honestamente, assim, puxa vida, era a única pessoa talvez que ele não deveria se apaixonar. Mas ele se apaixonou, né? A irmãzinha era muito complicada, extremamente complicada, não é? Realmente, né? Aquela história, né? Ela era muito bonita, muito bonitinha, mas como se diz, ordinária. E tinha ali um problema, que era o seguinte: essa moça, ela era apaixonada com um determinado rapaz lá, que era um meio que galã, né? Pô, mocidade, né? Como diz Roberto Carlos, são muitas emoções, né? Então ela se apaixonou por esse cara, só que esse cara, na verdade, não gostava dela. Não gostava dela. Então, mas só que o cara, de vez em quando, assim, né? Dava mole para ela, ficava com ela lá e tal, e de repente dispensava. E quando o cara dispensava ela, o que ela fazia? Corria para os braços de qualquer outro. Não, por isso que eu falo, era uma coisa muito maligna, porque essa menina, daqui a pouco ela ficava com um, com outro, com outro, com outro, com outro, assim, ia colecionando corações desiludidos. Uma mocidade. Gente, esse é o povo que Deus ama, né? Então ele se apaixona por ela. Aí eu chamei ele estava debaixo da minha liderança, então está na minha competência. Cheguei e falei, cara, não entra num relacionamento com essa moça, porque assim, 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 não é? Aí o cara, não, mas, né, Deus pode mudar. O cara começa a ter uma fé, o
O coração apaixonado começa a ter uma fé, gente, que é uma fé sobrenatural. Não, Deus pode fazer, e tal, e não sei o quê. Rapaz, eu esgotei o meu repertório de argumentos com ele, mas não consegui convencer. Então eu falei, cara, olha, eu não posso te obrigar, a vida é sua, você é maior de idade, eu não posso impor e dizer o que você tem que fazer. Seria abuso da minha parte. Você quer pagar o preço, você paga. Né? Resumindo bem a história, você vê. Algumas semanas depois, e aí ele já não estava apaixonado, ele já estava adoecido por ela. Só falava em casar, não é? Ele tinha recebido um dinheirinho lá, porque ele tinha pedido as contas no emprego, então já estava comprando mobília, porque queria noivar, casar, não sei o quê, não é? E um belo dia, estou andando no centro da cidade, gente. Olha só como o mundo espiritual é. Estou andando no centro da cidade, e de repente, quem que eu vejo? Ela. E ela estava atracada com outro cara, que não era ele. Quem que era o cara? Esse cara que ela gostava. Sabe aquela situação, eu parei, ainda para me certificar, naquela época não tinha celular, né, para filmar ou tirar foto, né? Mas eu parei, vi eles não me viram, porque um estava quase engolindo o outro, não tinha como eles me ver. Certifiquei, e eu lembro quando cheguei lá na nossa comunidade, onde a gente vivia, chamei ele, né, para ter uma conversa séria, né, tipo assim, rapaz, o gato subiu no telhado, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar, não. E eu falei, não foi que alguém me falou, eu acabei de ver a fulana com o fulano, cara, que era o que eu tinha avisado ele. E ali, coitado, ele caiu das pernas, né? E eu lembro que respirou fundo, mas será que Deus não pode restaurar? Meu Deus do céu. Rapaz, se aconselhar uma pessoa apaixonada pela pessoa errada, é uma luta. É uma luta. Resumindo a história, na outra semana, como o cara tinha voltado para ela, né, aquela velha sociedade, ela entrou com o pé, ele com o traseiro. Ela dispensou ele. Ele falou, pastor, por que eu não te ouvi? Né? E agora, o que eu vou fazer com essa mobília toda que eu comprei? Dou aqui para a nossa comunidade. Os nossos móveis naquela época era caixote e maçã. Eu falei, deixa Deus te usar, rapaz. Rapaz, é impressionante, assim como é importante você submeter algumas decisões da sua vida às autoridades que Deus estabeleceu. Porque as autoridades, elas estão ali porque elas enxergam coisas que às vezes você não está enxergando. Não é que os nossos pais são melhores do que nós, ou que os nossos pastores são melhores do que nós. Não, eles têm uma unção de Deus, eles estão num lugar de autoridade, que eles percebem coisas que nós não percebemos. Às vezes, por exemplo, tem coisas que um pastor, uma pastora sabe sobre a vida da pessoa, que nem os pais sabem, porque às vezes aquela pessoa não tem tanta liberdade com os pais, mas tem com o pastor. Então, quando você tem assim, o ok dos pais, o ok do pastor que realmente conhece a sua alma, você pode ter certeza que tem rocha aí. Tem rocha. Mas essa bênção, a bênção sacerdotal, deixa eu explicar isso melhor. Tem quatro princípios aqui dentro do que eu chamo a bênção sacerdotal. Eu, quando aconselho um casal, eu trabalho nesses, vamos dizer assim, subfundamentos. São 4 questões muito importantes. Primeira questão, não é? Para mim, abençoar um casamento. Antes de você se casar com uma pessoa, você tem que poder se casar com o Deus dela.
Se você não pode se casar com o Deus daquela pessoa, se o Deus daquela pessoa não é o seu Deus, não é o Senhor Jesus, cara, não case com essa pessoa, com todo respeito. Não é que nós sejamos melhores ou piores do que essa pessoa. Gente, ninguém é melhor e pior do que ninguém. Essa não é a questão. Não é? Todo mundo é importante, mas é uma questão de princípios. Todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Todo mundo é uma criatura de Deus. No Evangelho de João, a Bíblia fala que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Qual que é o problema de você se casar com uma pessoa que não tem o mesmo Deus que você tem? Qual que é o grande problema? O sogro. Você é filho de Deus. Se a pessoa não é filha de Deus, ela é filha de quem? Quem vai ser o seu sogro espiritualmente? É isso que Paulo fala aos Coríntios: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que comunhão há a luz com as trevas? Que concordância tem a justiça com a injustiça? Como é que você vai beber do cálice de Deus e do cálice dos demônios? Então não é que o crente é melhor do que o não crente, não me entenda mal. Mas é uma questão de princípio, de julgo. Se você se prende num julgo desigual, você vai ter consequências espirituais desastrosas. Desastrosas. Eu não sei quantos já acompanharam aí pessoas que se casaram assim em julgo desigual. E que depois eu vou te falar, a pessoa, amarga consequências seríssimas. E quando você é filho de Deus, está lá se casando com uma pessoa que não é filha de Deus, o sogrão vai no casamento? Vai. Opa, está casando com a minha filha, com o meu filho. O sogrão está lá. Aí depois começa a vir aqueles desentendimentos no casamento, que você percebe que é o diabo. A pessoa quer te impedir de ir na igreja, A pessoa quer ir para, fazer coisas que são totalmente desaprovadas, reprovadas, chega encachaçado, só chega encachaçado em casa. É o sogrão, fazendo uma visitinha. O sogrão bate na porta, você vê que é o diabo, você quer de onde, crente? Sai, Satanás! Sai coisa nenhuma, agora nós somos parentes. Casou com meu filho, casou com a minha filha, agora nós somos parentes. Aí começa a comer o pão que o sogro amassou. Cara, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, honestamente, a bênção sacerdotal tem muito a ver com isso. Você não entrar num jogo desigual. Então, primeira coisa é isso. Você tem que poder se casar com o Deus da pessoa. Não é? Segunda coisa, você tem que poder se casar com o caráter da pessoa. Porque às vezes essa pessoa, pode ser que ela está até na igreja, ela aceitou Jesus, mas infelizmente tem gente que está na igreja, frequenta uma igreja, mas tem um péssimo caráter. Paulo fala: não vos associeis com todo aquele que, dizendo-se crente, for devasso, idólatra, roubador, mentiroso, com tal nem com mais. Paulo fala. No sentido aí de você não ficar tendo comunhão com essa pessoa, porque, puxa vida, essa pessoa vai te levar para um caminho ruim. Você vai acabar sofrendo com ela, porque não é uma pessoa confiável. E normalmente, eu já atendi muita situação assim, que você percebe que a pessoa está num relacionamento com uma pessoa que, entre aspas, é crente, mas o comportamento dela é muito pior do que o não crente. Aí você fala: olha, puxa vida, sai fora disso aí. Aí a pessoa fala: não, pastor, mas depois que casa, melhora. Você acredita que depois que casa, melhora ou piora? É complicado. Então você tem que poder se casar, não só com o Deus da pessoa, mas você tem que poder se casar com o caráter dessa pessoa também. E às vezes o pastor vai ver isso, não é? E se você não pode se casar com o caráter
daquela pessoa, os valores que de verdade ela adotou para a vida dela, cara, não dá para abençoar. Terceira coisa, você tem que poder se casar com a missão daquela pessoa. É muito importante. Quando você vai entrar num casamento, gente, porque talvez a coisa mais fundamental da nossa vida, depois do nosso relacionamento com Deus, é o propósito que Ele designou para a gente, é o que a gente vai fazer profissionalmente, vocacionalmente, não é? Eu sempre digo para as mulheres, né, antes de você se casar com o marido, você tem que se casar com a missão do seu marido. Qual que é a missão dele? E às vezes isso não dá muito. Normalmente as missões, as profissões, elas se engajam, né? Mas às vezes tem situações que às vezes são mais difíceis, não é? Tem profissões que a pessoa tem que viajar demais. Eu frequento muito o mundo missionário. Eu já vi isso várias vezes. A pessoa tem um chamado missionário e ela se casa com alguém que não tem um chamado missionário e nem quer ter. Ela não está disposta nem a atravessar a rua para ganhar uma alma. Então, uma pessoa que tem um chamado missionário, um chamado que às vezes é transcultural, se casou com uma pessoa que não tem esse chamado, uma hora esse negócio vai virar um cabo de guerra. Entende? Eu tenho muitos amigos, muitos meus amigos pastores, eu já vi isso acontecer. Está lá o pastorzão, ama a igreja, apaixonado com a igreja. Gente, mas pastorear uma igreja não é brincadeira, não. E tem muita esposa de pastor que não quer isso. Eu já vi esposa do pastor falando com ele, a igreja é sua. Eu não quero saber de igreja, não. Eu vou viver minha vida, você vive sua vida aí, eu vivo minha vida lá. Rapaz, e às vezes imagina, o pastor tem que carregar o fardo de uma igreja, e mais essa mala sem alça. Rapaz, é um negócio complicado, cara. Eu sempre digo para as irmãs, olha, se você não pode se casar com a missão do seu marido, não se case com ele, tem uma certa frieza. Casa com outro, não com ele. Aliás, o conceito de submissão vem disso. O que é submissão? É você incorporar a missão de cooperar com a missão do seu marido. Então, é fundamental que uma mulher se case com a missão do marido. Aí sim, ela vai ser uma adjuntora idônea, capaz de ajudar, vai exercer o seu papel de uma maneira poderosa. Então, isso é fundamental. Você tem que poder se casar com o Deus da pessoa, o caráter da pessoa, a missão da pessoa, e também você tem que poder se casar com a família da pessoa. Tem muito conflito conjugal que é isso. A pessoa até gosta do cônjuge, mas odeia a família dela. Olha, quando você se casa com alguém, seja humilde, se converta à família dessa pessoa de cara. Às vezes a família dessa pessoa pode ser que seja uma família extremamente problemática, se converte a eles, recebe eles no coração, intercede por eles, não é? Tenha a sabedoria, a compaixão de redimir esses lugares antigamente assolados de geração em geração na família do seu cônjuge. Ama eles, ganha eles para você e depois ganha para Deus. Você tem que se converter, família. Eu já vi muito casal que chegou a separar, se gostavam, mas se separaram por causa de briga envolvendo os familiares. Então, quando você tem ali uma pessoa que ela se ajustou nisso, você pode se casar com o Deus da pessoa, com o caráter da pessoa, com a missão da pessoa e com a família da pessoa. Isso é a bênção sacerdotal. Você tem rocha aí. Quando vierem as tempestades, a casa está firme. A casa está firme. A bênção de Deus está ali. A terceira esfera de autoridade que a gente observa na Bíblia é o governo. Na verdade,
a bênção que a gente reconhece aí, uma bênção judicial sobre o casamento, que está muito, assim, está mais no contexto atual da nossa cultura, porque antigamente essa bênção judicial, ela estava nessa bênção que eu falei que é sacerdotal, porque o sacerdote era o juiz. Mas, infelizmente, nós criamos essa coisa de sagrado e secular. Nós pegamos as vocações e nós estamos dizendo que essas vocações, o cara ser juiz, advogado, médico, que isso é secular. Mas a Bíblia não fala que isso é secular, a Bíblia fala que isso é sagrado, né? Toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada. Estuda lá no sacerdócio levítico. O sacerdote, ele era o juiz, ele era o pastor, ele era o cozinheiro, são profissões sagradas. Um investigador de polícia, acontecia um crime, quem que ia investigar? O sacerdote. A pessoa estava com um problema lá de dermatológico, um problema de enfermidade, não é? Quem que ia investigar isso? O sacerdote. Toda profissão carrega um sacerdócio. Esse é um conceito da reforma protestante, né? A palavra avodar, o nosso trabalho é adoração. Mas hoje, infelizmente, essa parte judicial ficou mais para o governo. E, de certa forma, né, a gente precisa de se ajustar no sentido de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é? Então, é importante a pessoa ter uma bênção judicial para o casamento, sim ou não? Sim. Né? A Bíblia fala que toda autoridade, toda potestade é uma ordenação divina, e quem resiste à autoridade, às vezes está resistindo a Deus, né? Quando você resiste o princípio da autoridade, você está resistindo a Deus, não é? Qual que é o problema de uma pessoa não ser civilmente casada? É que ela é considerada como uma pessoa amaziada. Tem um casado e tem um amaziado. E a pessoa amaziada, isso entra aqui uma questão não só de civismo, mas uma questão moral, não é? Inclusive é de onde vem o conceito bíblico, que é um conceito assim muito forte, muito traumático, que é o conceito da bastardia. Porque veja bem, gente, filho é algo tão sagrado que os filhos são santificados e protegidos pelo casamento dos pais. Porque família é para a vida inteira. Então, como é que você protege um filho, espiritualmente falando, principalmente, espiritualmente, emocionalmente falando? Com um casamento. O que significa a palavra bastardo? Significa ilegítimo, espiritualmente desprotegido. Tanto é que essas crianças, normalmente as crianças concebidas fora de uma aliança de casamento, elas sofrem uma perseguição na área da sexualidade, na área emocional. É impressionante como essas crianças, às vezes, precocemente, elas começam a ter desvios na área sexual. Você pode observar, né, as crianças hoje aí, né, que precocemente já tem uma saliência sexual que só um adulto deveria ter, ou a pessoa começa a se ver confundida na sua sexualidade. Normalmente essas perseguições, gente, elas têm um caráter muito mais espiritual que a gente imagina, e elas estão associadas à desproteção familiar, que deveria ter sido oferecido pelo casamento. Então, muitas vezes, eu lembro uma vez, eu fui aconselhar uma pessoa, aliás, terminou o culto, ela pediu, assim, veio pedir oração, pastor, ora por mim, e tadinha, a irmãzinha estava assim, com a cara inchada de tanto chorar, gente, estava ali na igreja, super triste, né, rosto já meio inchado de tanto chorar, pastor, ora por mim. E eu honestamente, às vezes, a gente que trabalha mais na área pastoral, assim, eu não gosto só de fazer uma oração por cima. Eu tentei conversar com ela, falei, minha irmã, o que está acontecendo? Você pode ser mais específica para a gente orar? Aí ela foi falando, contando as coisas, resumindo, você vê, ela estava vivendo maritalmente com um cara que não era marido dela. Inclusive,
O cara não só também não era da igreja, era um cara assim bem perdidão na vida, mas era um cara que odiava a igreja, odiava pastor, não queria saber. Então as brigas deles eram por causa disso. Aí davam os quebra-pau, às vezes havia até violência. Essas situações, gente, não são fáceis de resolver, principalmente quando tem filhos, que graças a Deus não era o caso dela. Não, eu lembro que eu perguntei, olha, você já tem filho com ele? Ela falou assim, não. Eu falei, então, puxa vida, né? Sai fora desse relacionamento. Como é que você está na igreja e está vivendo em fornicação com uma pessoa? Gente, olha, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, os fornicários. O que é a fornicação? Fornicação é o pecado de uma pessoa solteira se relacionar com uma outra pessoa solteira. Isso é fornicação. E a Bíblia fala, os fornicários não herdarão o reino de Deus. Se você vive na prática da fornicação, desculpa. Você está você está se afastando do caminho da salvação. Você está entrando num caminho de apostasia. Desculpa. Mas eu não estou aqui para falar só o que você quer ouvir, né? É muito importante a gente ter o temor de Deus. Agora, imagina se ela fala assim, pastor, já tem 3 filhos com esse cara, como é que eu falo para ela deixar ele? Aí, se eu sou o pastor dela, eu vou ter que tentar uma aproximação com esse cara, marcar um almoço, convidar ele, quebrar o gelo, mostrar porque muitas vezes tem gente que na cabeça do cara todo pastor é bandido, então, né? E para você ganhar uma pessoa para Jesus, antes você tem que ganhar ela para você mesmo. Tentar uma aproximação, depois explicar a importância deles se casarem. Porque o que acontece quando você tem um filho fora do casamento? Daqui a pouco esse filho vai repetir a sua história. Sua filha de 12, 13 anos já está saindo com tudo quanto é rapaz lá fora, porque sofre uma perseguição sexual. A gente tem lugares aqui no Rio de Janeiro, gente, que as meninas são mães aos 13, são avós aos 26, são bisavós aos 39, tá? É isso aqui que eu estou te falando. É o legado da perseguição sexual, da cultura do não casamento, a cultura da fornicação. Casamento vem para proteger a sexualidade e a vida psicoemocional dos filhos. Não adianta você orar pelos seus filhos, né, se você não resolve essas questões. E se você gerou um filho fora do casamento, conserte isso com ele. Fala, meu filho, mamãe, papai quer te pedir perdão. Pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais, para que essas perseguições sejam arrancadas da história deles. Deus é um Deus de restauração. Não estou dizendo essas coisas para trazer condenação sobre ninguém, porque Deus não é um Deus de condenação. Deus é um Deus perdoador, amoroso, um Deus de restauração. Mas restauração demanda coragem, demanda muita humildade. Essas coisas têm que ser resolvidas. Então nós precisamos de uma bênção judicial. E por fim, a bênção da pureza sexual. Espiritualmente falando, é muito importante a gente entender isso. Uma outra esfera do casamento é a esfera moral, a esfera espiritual. Casamento demanda, o ideal é que as pessoas cheguem num casamento puras. Eu sei que isso hoje, vamos dizer assim, é até politicamente errado falar, né, de acordo com a seita do progressismo, não é? Mas hoje, olha, eu conheço jovens, crianças, adolescentes, que estão assumindo um compromisso com Deus de dizer, eu só vou ter sexo com a pessoa que Deus preparou para mim casar. Pessoas que estão fazendo um voto de castidade até o casamento. Essas são as pessoas que têm os melhores casamentos, que mais desfrutam da vida. Porque essa libertinagem que está aí, gente, isso parece que faz as pessoas felizes. Outro dia, estava vendo uma psicoterapeuta muito famosa. Ela falou algo assim chocante. E essa mulher, veja bem, não é uma pessoa cristã.
tá? Ela não é uma pessoa cristã, muito até pelo contrário. Mas ela resumiu a experiência dela de consultório, dizendo assim: olha, toda essa turma que procura felicidade na libertinagem sexual, ela fala assim, quebraram a cara. Essas são as pessoas que estão superpopulando as clínicas psiquiátricas e psicológicas e vivendo à base de remédio. São as pessoas mais perturbadas da sociedade. Porque quando a pessoa ela começa a ter muito parceiro, sexo aqui, sexo ali, a personalidade dessa pessoa vai virando uma pasta. Paulo fala, quando você se une com uma prostituta, você se fez uma só alma com ela, uma só carne com ela. Os demônios entram nessa relação. E você vai unindo, desunindo. Daqui a pouco, sua personalidade virou uma pasta. E eu vou te falar, Satanás não está brincando de matar, roubar e destruir, não. E talvez a área que ele tenha encontrado mais facilidade é a área da perversão sexual. É muito interessante, gente, como é que Deus desenhou o sexo. Eu quero que você entenda que sexo é algo extremamente espiritual. Sexo é espiritual. É uma linguagem física humana da gente discernir a profundidade da intimidade que nós devemos ter com Deus. Sexo é algo muito espiritual. Tanto é que o sexo, ele carrega o princípio da aliança. Quando você estuda na Bíblia sobre aliança, principalmente as alianças de sangue, que aliança de sangue basicamente só tem duas, com Deus e com o seu cônjuge. Você não deve ter uma aliança de sangue com ninguém mais. Os demônios muitas vezes querem uma aliança, já viu? Pessoas que fazem pacto de sangue com o diabo. Muitas vezes praticando um homicídio ou na imoralidade. Porque a área do sexo tem essa propriedade. Porque toda intimidade sexual, presta atenção no que eu estou te falando, toda intimidade sexual envolve um compartilhamento de sangue, sim ou não? Tanto é que Deus colocou na mulher um selo, que é o ímen. O ímen tem a forma de uma aliança, que se encaixa com o corpo do marido. O sangue da virgindade de uma mulher, não é sagrado. Não é uma aliança de sangue entre os dois, que deve durar até que a morte o separe. E essa aliança precisa ser renovada pela intimidade sexual. O sexo, gente, é a ceia do casamento. Tanto é que um casamento, quando aquele casal já não tem mais intimidade sexual, isso é sintoma espiritual de que tem muito problema. Às vezes tem casos de adultério, a coisa se perdeu aí. Então, sexo é algo extremamente espiritual. Uma pessoa que se relaciona sexualmente com uma pessoa que não é o cônjuge, ela está estabelecendo um pacto de sangue com um espírito de natureza correspondente a essa prática. Essa pessoa não vai sair ilesa disso. Lembra o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o adultério? A Bíblia fala assim da mulher adúltera, é como alguém que traz fogo para o seu seio. Imagina você abraçar o fogo, você vai ou não vai ser queimado? Você vai ou não vai sofrer uma queimadura? Então, essas consequências vêm. Por isso que essas questões no casamento, precisam ser muito bem resolvidas. A gente percebe, estava falando dessa cultura de fornicação, e hoje, infelizmente, isso é muito comum, porque antes do casamento, daqui a pessoa começa a se envolver sexualmente, motivada pela paixão, pelos hormônios. Mas depois, o que a Bíblia mostra? Que quando você não passa na prova da paixão, depois vai vir uma prova da aversão. Eu não sei se você já estudou a história de Aminon e Tamar na Bíblia, mas esse cara, filho de Davi, se apaixonou tanto por uma meia-irmã chamada Tamar,
que ele praticamente chegou a forçar, ele estava tão apaixonado, que ele forçou um relacionamento sexual com ela. E depois do relacionamento sexual, toda essa paixão se transformou em aversão. E a Bíblia fala, maior foi a aversão que ele sentiu por ela, do que o amor que lhe devotara. Já viu aquelas pessoas, foi só eu casar que... Exatamente porque as coisas não estão resolvidas. Às vezes você está muito mais aprisionado do que você imagina, nessa cultura da imoralidade, da fornicação e etc. Você vai se casar com uma pessoa, é muito importante você abrir o jogo, não é? Você contar para ela a sua história numa atitude de arrependimento. Eu lembro, pouco tempo aí, estava acompanhando um casal, 7 anos depois de casados, a mulher descobriu que o cara tinha um problema com a homossexualidade. Só que ele tinha feito lá, né, aquele voto secreto, colocou uma mordaça, falou, ninguém nunca vai saber disso. Infelizmente, esse casamento foi destruído. Infelizmente. A gente precisa de colocar as coisas na luz. O que traz purificação? Eu sei que muitos de nós aqui viemos de uma história sexual muito complicada. Mas como é que você resolve isso? Com transparência. Confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Resolver. Pureza. Você tem que entrar num casamento com esse altar resolvido. Agora, se você vem de uma série de mentiras, imoralidades e tal, e traz tudo isso para a sua cama, você acha que sua vida sexual vai funcionar? Você está enganado. Não vai funcionar. Então eu quero deixar com você, são alicerces, gente. Com alicerces a gente não brinca. Porque a consequência de um alicerce que recalca pode ser muito trágica, inclusive pode matar muita gente. Pode matar muita gente. E às vezes os nossos filhos estão debaixo de perseguições que nós mesmos, como pais e casais, construímos sobre eles. Bênção dos pais. Segunda coisa, uma bênção sacerdotal, bênção judicial e a bênção da pureza sexual. Tudo na luz. As histórias na luz. Se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pai, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por esse povo tão lindo, tão querido. É o teu povo, o povo que o Senhor ama. E oramos, Deus, que o Senhor nos conduza. O Senhor é um Deus pessoal. E eu oro que o seu Espírito, realmente, aquele que começou a boa obra em nós, a boa obra, a complete, até o dia de Cristo. No nome de Jesus. Deus te abençoe.